Pessoal, vocês estão vendo esse documento aqui de fundo do nosso vídeo? Isso é um PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário, um documento que contém um histórico laboral do trabalhador que trabalha em condições especiais. O PPP é um dos principais documentos para quem pretende conseguir uma aposentadoria especial no INSS, que é uma espécie de aposentadoria para quem esteve exposto a agentes nocivos à saúde. E é sobre a aposentadoria especial que eu quero falar com vocês hoje. A aposentadoria especial ainda existe? São todos que têm direito a essa aposentadoria? Quais são os requisitos para conseguir essa aposentadoria? Como que é o cálculo do valor? Então, se você quer saber as respostas dessas perguntas, fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo isso. Mas antes disso, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, deixe seu like no vídeo, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai poder conferir em primeira mão. E vamos então para o primeiro questionamento. A aposentadoria especial, afinal, ainda existe? Sim, pessoal, a aposentadoria especial não foi extinta com a reforma da Previdência. O que aconteceu de mudança, na verdade, foram a criação de regras de transição e também alterações na forma de cálculo dessa aposentadoria. Porém, a reforma da Previdência não acabou com a aposentadoria especial, estando prevista lá no artigo 18, inciso 1º, a linha D da Lei 8.203 de 91, que é a Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social. Agora, são todos que têm direito a essa aposentadoria? Não. Essa aposentadoria é devida para quem trabalhou exposto a agentes que fazem mal à saúde, como agentes químicos, físicos ou biológicos, e também expostos a fatores que trazem riscos de morte para o trabalhador, situação que a gente chama de periculosidade. Dentre esses agentes químicos, nós vamos ter uma variedade de agentes, como arsênio, benzeno, iodo, cromo, radiação ionizante, poeiras minerais e dentre outros. Então, tudo isso pode ser classificado como agente químico nocivo à saúde do trabalhador. Já os agentes físicos, nós temos o ruído acima do permitido, que é o agente físico mais conhecido dos insalubres. Temos também o calor, o frio e dentre outros agentes físicos. E por último, os agentes biológicos, que também temos uma variedade, como por exemplo lixo urbano, vírus, bactérias, fungos, esgotos, enfim, também uma variedade de agentes. Então, para ter direito à aposentadoria especial, pressupõe-se que o trabalhador tenha trabalhado exposto a um desses agentes que eu mencionei. Mas não basta apenas trabalhar estando exposto a esses agentes nocivos que você já vai ter direito à aposentadoria especial. Para ter direito a essa aposentadoria, você precisa preencher os requisitos necessários, sendo que nós vamos ter os requisitos antes da reforma da Previdência e os requisitos posteriores à reforma. Antes da reforma da Previdência, ou seja, até 13 de novembro de 2019, para ter direito à aposentadoria especial, você precisaria de comprovar 25, 20 ou 15 anos de atividade especial, bem como comprovar a carência de 180 meses de contribuição. Mas como assim 25, 20 ou 15 anos? A quantidade de tempo de trabalho depende do agente que você estiver exposto, pois quanto mais nocivo o agente, menor será o tempo de trabalho que você precisará para a aposentadoria. Mas ressaltando que a grande maioria dos agentes nocivos, ou seja, a grande maioria dos casos, você vai precisar de comprovar 25 anos trabalhando nessa atividade, que são atividades de baixo risco. Já as atividades de risco médio exigem 20 anos de atividade especial, sendo que nós temos nesse caso o trabalho em contato com amianto e atividades em minas acima da terra. Já as atividades de risco alto, exigindo 15 anos de trabalho em atividade especial, são os casos de trabalho em minas subterrâneas. Mas geralmente, a maioria dos casos vai se enquadrar na atividade de risco baixo, exigindo que você cumpra 25 anos de trabalho naquela atividade insalubre. Então, antes da reforma, carência de 180 meses de contribuição e comprovar 25 anos de trabalho na atividade considerada especial, que geralmente é a maioria dos casos. E no que diz respeito ao valor dessa aposentadoria, caso você atinja esses requisitos até 13 de novembro de 2019, você tem direito adquirido e pode se aposentar com uma regra de cálculo muito vantajosa, que corresponde a 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Ou seja, é uma regra extremamente vantajosa, porque vão ser destacados do cálculo os piores salários de contribuição do período, favorecendo em muito o valor da aposentadoria. Então, na verdade, esse é o melhor tipo de cálculo possível, um sonho de aposentadoria.
Agora, se você não cumprir os requisitos antes da reforma, você vai ter duas possibilidades para conseguir a aposentadoria especial. Ou você se enquadra na regra de transição ou na regra definitiva, e é isso que eu vou explicar para vocês agora. A regra de transição é válida para quem começou a trabalhar antes da reforma, mas ainda não tinha completado o tempo necessário na atividade especial até 13 de novembro de 2019. Se esse é o seu caso, você vai precisar de comprovar o seguinte: 66 pontos, soma da idade com o tempo de atividade especial, mais 15 anos de atividade especial, isso para atividade de alto risco. 76 pontos, soma da idade com o tempo de atividade especial, mais 20 anos na atividade especial, para atividade de risco médio, e 86 pontos, que eu já falei que é a soma da idade com o tempo da atividade especial, mais 25 anos na atividade especial, para atividades de baixo risco. Então, para quem começou a trabalhar antes da reforma, mas não atingiu o tempo necessário à aposentadoria especial, deve atingir os pontos necessários para esse tipo de aposentadoria, que geralmente são 86 pontos, e isso na maioria dos casos, que são atividades de baixo risco. E por fim, nós vamos ter a regra definitiva, que vai valer apenas para quem começou a trabalhar depois da reforma da Previdência. Nesse caso, além do tempo normal na atividade especial, você também terá de comprovar uma idade mínima, sendo 55 anos mais 15 anos de atividade especial para atividades de alto risco, 58 anos mais 20 anos de atividade especial em atividades de médio risco e 60 anos mais 25 anos de atividade especial para atividade de baixo risco. E no que diz respeito aos valores da aposentadoria especial para quem vai se aposentar depois da reforma, a regra de cálculo é muito pior, porque agora o cálculo vai ser a média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, sendo que sobre essa média vai ser aplicado o percentual de 60% mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de atividade especial no caso de homens, ou que ultrapassar 15 anos de atividade especial no caso de mulheres. Ou seja, a reforma da Previdência, além de dificultar o acesso à aposentadoria especial, reduziu drasticamente o valor da aposentadoria. Enquanto antes da reforma o valor era 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição, agora o valor será aplicado um novo coeficiente que, na maioria dos casos, acaba diminuindo consideravelmente o valor da aposentadoria. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar com vocês sobre aposentadoria especial. Espero que vocês tenham entendido e gostado do assunto. Forte abraço e até a próxima.